Para a nossa meditação nessa oportunidade, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios 1, nós leremos os versículos de 3 a 7. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, leitura dos versículos de 3 a 7. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos nesse instante no qual acabamos de ler a Sua palavra, e o nosso clamor é para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos constranja em nossos pecados, nos constranja em nossa vida alheia à Sua vontade, nos constranja em qualquer área das nossas vidas, ó Pai, nas quais nós possamos de alguma forma estarmos longe do que o Senhor deseja para cada um de nós. Que a Sua palavra, ó Pai, seja colegida em nossos corações, bem fixada, para que sejamos realmente, ó Pai, convertidos dos nossos maus caminhos. Conforte os nossos corações onde for necessário, nos console, ó Pai, mas que a Sua palavra realmente não volte vazia como ela jamais volta. Fale conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, imagino vocês que em alguma parte do mundo exista uma cadeia destinada aos piores criminosos que a humanidade pode produzir. Os piores, de Hitler para cima aí. Pode pensar em todas as pessoas piores que você conseguir imaginar, é para lá que essas pessoas vão. E essas pessoas, por causa dos seus crimes, por causa da forma com a qual elas viviam, pelos crimes que elas cometeram, elas não mereciam outra coisa a não ser a morte, mas estão lá presas, aguardando a sentença ser aprovada, para então receberem o castigo merecido. E então chega um homem, olha para aqueles criminosos que são a pior estirpe que a humanidade poderia imaginar e produzir, e escolhe alguns ali que não mereciam de forma alguma, e informa ao delegado que quer pagar a fiança deles. Possivelmente o delegado ficaria intrigado, né? Mas, poxa, vai pegar só esses daqui e o restante? Não vai levar também, não? Não, quero pagar só por esses daqui. Mas você não pode pagar pelos outros? É isso? Não, posso, mas eu quero somente desses daqui. Meus irmãos, esse breve relato nos lança luz a respeito do que eu quero meditar com os irmãos dessa oportunidade, de como a nossa eleição em Cristo Jesus, ela não foi mediante o nosso merecimento, as nossas obras, mas foi unicamente pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Nessa oportunidade nós seremos lembrados acerca das bênçãos do Deus Pai a nós, seus filhos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Quando nós olhamos para a Epístola de Paulo aos Efésios, como os irmãos bem sabem, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a uma comunidade que havia sido convertida e agora, continuando no mesmo endereço, na mesma família, continuando no mesmo trabalho, tinham que viver de forma diferente, tinham que viver de uma forma autêntica. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta para ser lida primeiro em Éfeso e depois nas cidades vizinhas, para ensinar o povo que agora pertence a Deus a conviver para Deus. É uma carta que para nós hoje é bem adequada, porque nos ensina também como que nós podemos viver com integridade, com retidão diante do Senhor. Uma vez que nós compreendemos isso, nós podemos perceber a mensagem central da nossa mensagem, ou o ponto central da nossa mensagem dessa oportunidade,
que é a respeito das bênçãos do Deus Pai para as nossas vidas. E nós podemos perceber algumas dessas características, ou algumas características dessas bênçãos para as nossas vidas, ou as bênçãos para as nossas vidas. Começando nos versículos 3 e 4, onde nós temos a primeira. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. A primeira bênção que nós temos de Deus Pai para as nossas vidas, meus irmãos, é que Ele nos separou. Nós somos separados pelo Deus Pai. Quando nós olhamos o versículo de número 3, começa bem bonito o texto, o apóstolo Paulo nos informando que em Jesus nós somos abençoados pelo Deus Pai com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Significa que de positivo, em Cristo Jesus nós temos bênçãos, mas bênçãos sem fim. A gente não consegue contar. É realmente muito além do que nós conseguimos imaginar. A quantidade de bênçãos que nós temos nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Já no versículo de número 4, ele começa a explicar por que é em Cristo Jesus. Observe, assim como nos escolheu nele. Essa expressão nos escolheu, meus irmãos, deixa de forma indubitável a questão de que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolheu. É Deus que antes mesmo da criação, de ser criação, antes de Gênesis 1:1, olhou para a eternidade e resolveu nos escolher, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa para merecermos a salvação. A salvação, portanto, meus irmãos, ela não é algo que o homem, de forma gradual, alcança, toma para si e fala: eu consegui. A salvação é um presente de Deus que Ele dá àqueles que Ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Assim como nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 16, o Jesus dizendo que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Nós aprendemos que não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou, o amor dele nos constrange a amar a Ele. Nós não fizemos nada para merecermos essa escolha. Ele nos escolheu. E essa eleição, meus irmãos, significa uma separação. Significa realmente que nós agora temos um dono. Ele nos escolheu para Ele, nos separou para Ele. Ele nos separou em Cristo Jesus. E o versículo continua de uma forma bastante detalhada, dizendo: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A nossa eleição, meus irmãos, não ocorre agora. Não é a partir do momento que nós começamos a agradar a Deus que Ele nos escolhe. Somente aqueles que foram escolhidos por Deus são habilitados a responder positivamente ao Evangelho. Somente aqueles que Deus olhou e através de Cristo Jesus os amou, podem ouvir a mensagem do Evangelho e serem alcançados. Somente esses. Uma vez que nós entendemos isso, meus irmãos, nós compreendemos que nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e vermos que cada trecho dela foi escrito para nós que somos eleitos de Deus. Portanto, as exigências de agradar a Deus não é para toda a humanidade, é para aqueles que servem a Deus, é para aqueles que foram separados, que foram escolhidos por Deus. Dessa forma, a bênção salvífica, apesar do convite ser aberto para toda a humanidade, somente os eleitos de Deus podem atender este chamado. Somente os eleitos de Deus podem entender essa mensagem e serem recebidos em Cristo Jesus. Não se refere, portanto, nos escolheu a toda a humanidade, nos escolheu aqueles que são amados em Cristo Jesus. Tanto que quando você olha a expressão do versículo de número 4, para sermos santos e irrepreensíveis, você percebe que o apóstolo Paulo quer deixar realmente claro que essas pessoas que se converteram, nós que nos convertemos em Cristo Jesus, somos convertidos em Cristo Jesus, precisamos viver de uma forma diferente, de uma forma que nos identifique como servos do Senhor. A palavra santo, no grego, hagios, tem um sentido exatamente de separado, exclusivo, reservado. Significa que Deus realmente nos tem como algo precioso, porque através de Cristo Jesus nós fomos alcançados. Nós por nós mesmos não temos valor algum, mas custamos o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue sobre nós, meus irmãos, esse sangue precioso sobre nós, faz com que nós, uma vez amados por Deus, devamos viver de uma forma irrepreensível,
de uma forma que não pode ser apontado o dedo, não pode ser chamado a atenção, não pode ser repreendida, de uma forma que não temos do que nos envergonhar, não temos passado, não temos qualquer tipo de situação no presente que nós tentamos colocar debaixo do tapete e a qualquer momento temamos que alguém possa descobrir. Viver irrepreensível é viver sem medo de alguém descobrir alguma coisa sobre você. Isso é irrepreensível, é de não ter nada que alguém possa te repreender. E para nós, meus irmãos, servimos a um Deus que é santo, a um Deus que não pode ser repreendido de forma alguma. Viver dessa forma irrepreensível é uma obrigação. Se você não entendeu até agora, você foi salvo em Cristo Jesus, não para viver de qualquer forma, mas para viver para Deus, perante Ele, de forma irrepreensível, de forma santa. É para isso que nós somos salvos. Significa, meu irmão, significa, minha irmã, que em todos os nossos relacionamentos, em todas as fases das nossas vidas, em todas as circunstâncias que nós vivemos, precisamos demonstrar que nós somos santos, que nós pertencemos ao Senhor. Seja em palavra, seja em pensamento, seja em ação, nós precisamos demonstrar que nós pertencemos ao Senhor. Vivemos de forma santa, de forma irrepreensível. Nós podemos observar de forma clara, meus irmãos, que o texto do versículo de número 3 ao versículo de número 12, ele narra a respeito da economia da Trindade, a respeito de como cada pessoa da Trindade tem uma função específica no plano salvífico do Deus Todo-Poderoso, onde Deus Pai escolhe aqueles que serão salvos, o Deus Filho se oferece por essas pessoas, e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, mostra a essas pessoas escolhidas que elas são salvas, e sela essa verdade nos seus corações, de modo que nada nem ninguém pode retirar deles o que Cristo Jesus evidenciou aos olhos de Deus Pai. Portanto, meus irmãos, nós não fomos salvos sem qualquer tipo de esforço da parte de Jesus. Custou-lhe a vida. Para nós não custou nada, mas para Ele custou muito. Nós não poderíamos de forma alguma sermos salvos de outra maneira, se não fosse através de Cristo Jesus. A nossa eleição não foi baseada em nossos acertos, não foi baseada no que nós poderíamos fazer hoje, foi baseada exclusivamente em Cristo Jesus. A expressão os quais foram eleitos antes mesmo da fundação do mundo deixa claro isso. Cristo é o nosso fundamento eterno. Sem Ele não haveria salvação, sem Ele não haveria esperança, sem Ele não haveria amanhã. Eleição, meus irmãos, de forma antecipada, para muitos pode dizer que Deus sabia quem ia acreditar, quem ia crer em Jesus, e por isso nos escolheu. Por que não? Deus realmente era um ser que era tão carente que precisava escolher só aqueles que iam amar a Ele, que Ele sabia que iriam amar a Ele, e por isso escolheu só eles. Muitos pensam assim, mas o nosso texto, meus irmãos, deixa de forma clara, que não é dessa forma, e nós podemos nos apoiar em textos paralelos que nos mostram exatamente isso. Quando nós olhamos o versículo de número 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, nós entendemos que a escolha do Senhor foi baseada nele, não em nós. Isso é claro no versículo. Para muitos, Deus conheceu os homens e por isso escolheu eles à parte, para que eles pudessem, em um momento futuro, amá-lo e por isso confirmar que eles são realmente aqueles que seriam escolhidos pelo Senhor, porque Deus escolheu somente aqueles que iriam crer, aqueles que iriam amá-lo. Porém, quando nós olhamos textos paralelos, como o de Romanos 8, eu convido você a ver comigo por gentileza, nós vemos que não é bem assim. Romanos 8, o versículo de número 29. Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30 também. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra, o verbo, conheceu, no versículo de número 29, para muitos é tomado nesse sentido que eu estava narrando aos irmãos. Porém, o conhecer é de relacionamento. Tanto que a palavra traduzida do grego para o nosso verbo conhecer, o verbo proegno, tem o sentido de relacionamento. É o mesmo verbo
que aparece em Mateus 1,25, quando se refere a José não ter conhecido Maria enquanto ela não deu à luz a Cristo Jesus. Ora, José não sabia quem era Maria, teve que esperar Jesus nascer para conhecer aquela que já estava desposada dele. O sentido é de relacionamento, de amor. É uma palavra emprestada lá do Antigo Testamento, do Salmo 1, quando diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Significa, meus irmãos, que o Senhor tem prazer, se relaciona com aqueles que caminham da forma que agrada a Ele. Não quer dizer que Ele não conhece quem são os ímpios, Ele conhece. Ele criou todos os homens. Ele criou todos os homens. Portanto, meus irmãos, para nós é importantíssimo entendermos que tanto a palavra proégno como a palavra ivoreia, que aparece lá no Salmo 1, tem o mesmo significado, relacionamento. Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, meus irmãos, para nós nos relacionarmos com Ele, não por um conhecimento antecipado, não foi através da sua presciência, acerca daqueles que iriam amar a Deus, mas acerca daqueles que Ele quis escolher, baseado exclusivamente nele, unicamente nele. Deus, meus irmãos, olhando para nós, sem Cristo Jesus, Ele não encontra um único motivo para salvar ao menos um de nós. Nada de bom, nada de positivo, nada de justo. Nós não podemos de forma alguma nos acharmos merecedores da salvação. Não podemos nos achar realmente pessoas que são dignas de alguma forma de Deus olhar para nós e dizer: olha, esse homem é bom, esse merece a salvação. De forma alguma. Somos totalmente estragados, deturpados pelo pecado. De forma alguma nós podemos, meus irmãos, nos procedermos de maneira que agrade a Deus antes de sermos salvos por Ele. Como o profeta Isaías coloca, as nossas ações de justiça, os nossos atos de justiça, aos olhos de Deus, sem sermos justificados por Ele, são como trapos de imundícia, são algo repugnante diante do Senhor. O homem sem Cristo nada pode oferecer para a sua própria justiça, nada pode oferecer para a sua própria justiça. Portanto, meus irmãos, se nós somos salvos, se verdadeiramente fomos alcançados por Cristo Jesus, o nosso proceder deve identificar isso, vivendo de maneira íntegra, de maneira justa. É sermos honestos em nossos negócios, é sermos pessoas fiéis em nossos relacionamentos, é sermos pessoas que mantêm a sua palavra, pessoas que mantêm realmente os seus acordos, pessoas que evitam a fofoca, a bebedice, a prostituição, pessoas que vivem de maneira íntegra. O básico que se espera de um cristão é que a sociedade realmente não aponte nenhum tipo de vergonha na sua vida. É o básico, é o mínimo do mínimo. Viver de forma irrepreensível, meus irmãos, é poderem, de alguma forma, virar a nossa vida do avesso, para procurarem um meio de assassinar a nossa reputação e não encontrarem, porque nós não temos do que nos envergonhar, porque em Cristo Jesus nós vivemos de maneira santa, separada, exclusiva para Ele. É isso que é irrepreensível, é não ter o que ser repreendido. Portanto, se você de fato foi alcançado por Cristo Jesus, se você de fato é um eleito do Senhor, viver de maneira santa, irrepreensível, é sua obrigação. Você foi salvo para isso, para dessa forma glorificar o nome do Senhor. Se você é salvo, se você é um dos separados por Cristo Jesus, se você é um dos salvos separados em Cristo Jesus, é sua obrigação viver de maneira irrepreensível para o Senhor. Como se não bastasse, versículo de número 5, nós temos a segunda bênção de Deus Pai. Compreendemos no versículo 3 e 4 que Ele nos separou para si. Versículo de número 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segunda bênção de Deus Pai para as nossas vidas, meus irmãos, é que Ele nos adotou. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Significa, meus irmãos, que Deus nos separou para Ele. Isso fica óbvio. Ele nos separou exclusivamente para Ele. Quem é predestinado por Deus, quem é separado por Deus, não pode vir para Deus e para o pecado. Isso a gente já aprendeu no capítulo 6 de Romanos. Isso é passivo, compassivo para a gente. Ele nos separou para a adoção de filhos. Isso tem um sentido duplo, meus irmãos, tanto no presente quanto no futuro.
nós precisamos entender que na família de Deus nós não entramos por adoção. Na família de Deus nós entramos primeiro por regeneração. Deus só adota quem é regenerado em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Somente quem é regenerado em Cristo Jesus. As pessoas que são regeneradas são enxertadas em Cristo Jesus e eles sim pertencentes à família de Deus. Antes disso não. É o ato pelo qual Deus coloca pessoas que nasceram de novo na posição de filhos. Deus não adota pecador que não foi justificado. Deus adota o pecador que é eleito, foi justificado, é nova criatura e agora pertence a Ele através de Cristo Jesus. Por isso, nós somos colocados na família de Deus, meus irmãos, na posição de filhos adultos. Uma criança não pode receber uma herança, não tem como. Um adulto pode e deve. É por isso que uma vez que Cristo se ofereceu por nós e o Deus Pai nos adotou nele, nós podemos, como filhos adultos, recebermos a herança. Como diz o versículo de número 3, a quantidade absurda de bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Se nós somos alcançados por Ele, nós podemos. E é por isso, meus irmãos, que nós não precisamos esperar nos tornarmos maduros na fé para tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Você não precisa ter 10 anos de igreja, você não precisa ter algum cargo, algum ofício na igreja. Você, uma vez que foi alcançado por Cristo Jesus, já começa a desfrutar das imensas bênçãos que nós temos através de Cristo Jesus. Você não precisa esperar 40 anos, você não precisa esperar 50 anos, você não precisa esperar uma prova de fé na sua vida. Através de Cristo Jesus, quando você já é transformado, quando você é nova criatura, você já começa a desfrutar das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Você não precisa esperar muito tempo, você já pode desfrutar dessas bênçãos. Foi através de Cristo Jesus, unicamente através de Cristo Jesus. Aí você fala, mas a gente foi adotado. Expressão interessante, né? É como a gente vê hoje, entra com uma procuração, com um pedido de adoção e tudo mais. Como é que funciona? Nesse período, meus irmãos, a adoção era algo um pouco mais sério do que era na atualidade. Nesse período, um pai tinha total poder sobre o seu filho, mas total mesmo. Se um pai quisesse colocar o filho para ser escravo, ele podia. Se o pai quisesse vender o filho, ele podia. Se um pai quisesse bater no filho até quase matá-lo, ele podia. Se um pai quisesse matar o seu filho, ele podia. O pai era dono do filho, o filho era posse do seu pai. Ele só mudava essa situação quando ele chegava na idade de ser homem na sociedade, quando ele era eleito para algum cargo, ou quando de alguma forma a sociedade o elogiava tanto e tinha em tão bom estado que o emancipava. Era só nessas circunstâncias. Tirando isso, o filho era totalmente propriedade do pai. E era assim: se o pai tinha dívidas, o filho também tinha. Se o pai tinha uma herança muito grande, o filho também tinha. Todo o nome da família, o filho carregava. Tanto que era associado dessa forma: o fulano de tal, filho do ciclano. Era dessa forma. Por isso, quando uma pessoa era adotada por outra família, significava que ela estava abandonando todas as dívidas e todas as regalias que ela tinha na outra família e agora passava para a nova família. Era assim. E tinha que ser através de um ritual bem bonito. O pai adotivo chegava com algumas moedas, o pai biológico chegava com uma balança e por 2 vezes seguidas, o pai adotivo entregava o preço combinado, o pai biológico recebia e devolvia. Pela 3ª vez faziam isso, entregavam o preço combinado, o pai biológico recebia, só que agora não devolvia mais. Quando se realizava 3 vezes, meus irmãos, o contrato não podia mais ser quebrado. Nada nem ninguém podia romper isso. E a partir de agora, o filho adotado, ele estava deixando a antiga família. É como se ele nunca tivesse existido naquela família. E agora está nascendo numa nova família. Todo o seu passado ficou para trás. Tudo que ele devia ficou para trás. Tudo que ele tinha na antiga família ficou para trás. E agora ele está numa nova família. Se ele tem mais ou menos, não importa. Ele está nessa nova família. E nada e ninguém pode tirar ele dessa nova família. O contrato foi pago. O preço foi pago. Não tem como desfazer.
É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala que nós somos adotados em Cristo Jesus. Através dele, através do pagamento do preço que ele fez diante do Pai, nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz. E agora, uma vez resgatados, uma vez comprados no sangue de Cristo Jesus, nós não podemos mais ser resgatados pelo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, ele não pode novamente nos abraçar, nos agarrar e levar para longe de Deus. Nós pertencemos a Deus, pertencemos à nossa família. E por isso, meus irmãos, nós precisamos a cada dia entendermos que verdadeiramente, como servos do Senhor, o nosso proceder, a nossa forma de viver deve ser de uma forma íntegra, de uma forma irrepreensível, porque nós não pertencemos mais à família do pecado, nós agora pertencemos ao Senhor, pertencemos exclusivamente ao Senhor. E aí você pensa, mas foi mediante o quê? Ou foi para que isso? O versículo número 5, no finalzinho, nos responde: segundo o beneplácito de sua vontade. O motivo continua sendo a própria vontade de Deus, não em nós, mas nele, unicamente nele, para satisfazer a vontade de Deus, a vontade de salvar pecadores que não merecem, através de Cristo Jesus. Nós somos salvos, meus irmãos, sem merecimento. Nós somos predestinados antes mesmo de existirmos. Fomos alcançados sem merecermos, para o deleite de Deus, para a glória do nosso Deus, unicamente em Cristo Jesus, apenas em Cristo Jesus, eternamente em Cristo Jesus. Se você foi salvo, se você é um dos adotados em Cristo Jesus, viva de maneira a demonstrar isso. Viva de maneira para que as pessoas possam identificar que você é um filho adotado em Cristo Jesus. Não pertence mais ao pecado, mas exclusivamente a Cristo Jesus, exclusivamente ao Deus Pai. Continuando, os versículos 6 e 7, nós temos aqui exatamente a continuação ou o desfecho desses versículos. Diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A terceira bênção que nós temos, Deus Pai, para nossas vidas, meus irmãos, Ele nos aceitou. Hoje nós temos muitas pessoas dizendo que aceitam a Jesus. Eu aceitei a Jesus. É um termo que, na maioria das vezes, as pessoas falam no sentido realmente de ser alcançado e tudo mais. Mas muitas pessoas tomam o termo com o sentido de dizer que eu aceitei Jesus. Se eu não tivesse aceitado, Jesus não tinha entrado na minha vida de forma nenhuma. Eu aceitei a Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos que, na verdade, nós fomos aceitos por Ele. Em Cristo Jesus, nós fomos aceitos pelo Pai. É exatamente esse o sentido, meus irmãos, do texto, desses dois versículos que nós acabamos de ver. Nós fomos aceitos em Cristo Jesus para o louvor, para a glória de Deus Pai, unicamente nele, unicamente nele. E é por isso, meus irmãos, que nós conseguimos separar algo bastante importante nesse versículo de número 6, que eu quero que você compreenda de uma vez por todas: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No contexto no qual o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, meus irmãos, era muito comum os pagãos adorarem a deuses. Mas eles adoravam por quê? Para terem chuva, para terem colheitas, para não terem algum tipo de guerra, de praga nas plantações, por aí vai. Eles acreditavam dessa forma. Por isso eles adoravam seus deuses para receberem isso. O apóstolo Paulo mostra que Deus nos resgatou não para nós o adorarmos, para recebermos alguma coisa, mas por nós termos recebido algo que nós não poderíamos conquistar. Agora nós podemos render louvores genuínos ao Senhor. Se você não parou para entender, você não serve a Deus para ser abençoado, você serve a Deus por ser abençoado. Nós somos abençoados muito além do que nós podemos entender, imaginar e desejar, meus irmãos. O versículo de número 3 nos garante isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É muito além do que nós podemos imaginar, meus irmãos. Por isso, se você vai vir na igreja esse ano, uma vez, 54 mil, para Deus, meus irmãos, não vai mudar no sentido de ele falar: nossa, bateu a meta, eu vou te abençoar mais esse ano. O fato de vir à igreja já é uma bênção para a sua vida. O fato de estar em comunhão já é uma bênção para a sua vida.
Nós não podemos entender que Deus é um Deus que faz algum tipo de troca conosco, que pode ser chantageado. Olha, Deus, eu fui uma semana na igreja, cadê minha bênção? Olha, Deus, eu fiz isso e aquilo outro, deixei de falar mal das pessoas, deixei de roubar, cadê minha bênção? O fato de nós obedecermos já é bênção para as nossas vidas. A lei de Deus traz bênçãos para as nossas vidas quando nós obedecemos. A parte da bênção já é o resultado da obediência. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós começaremos a ter os nossos olhos das escamas caídas, para de fato, de verdade, nós entendermos que nós não estamos vindo à igreja para sermos salvos, mas por sermos salvos, estamos vindo à igreja para agradecermos a Deus por isso. Na comunhão dos santos, agradecemos pela salvação que nós não merecemos de forma alguma. Nós não estamos servindo a Deus para acalmá-lo, para de alguma forma granjear algo em favor dele. Nós estamos servindo a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele nos aceitou em Cristo Jesus. Foi um ato gracioso, um ato no qual nós somos totalmente passivos, nós não contribuímos de forma alguma. Não foi sinérgica, foi unicamente monérgica, não teve participação nossa, só de Deus, somente de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós não aceitamos a Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos aceita. É Deus que nos aceita em Cristo Jesus. O Deus Pai nos aceita em Cristo Jesus. Nós somos salvos unicamente nele, para o louvor da glória de Deus Pai. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Você existe para a glória de Deus Pai. Você existe unicamente para glorificar o nome do Senhor. Você foi aceito em Cristo Jesus para isso, para o louvor do nosso Deus, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A partir do versículo número 7, nós vamos ver as bênçãos de Deus Filho para as nossas vidas. E nesse versículo número 6, meus irmãos, fica bem evidente como o Deus Pai, Ele nos aceita em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, unicamente para o louvor da sua glória. É benefício para nós, mas em primeiro lugar é para a glória do Senhor. Como nos norteia a primeira pergunta do nosso catecismo maior: qual é o fim principal do homem? Para que a gente existe? É para glorificar o nome do Senhor, louvá-lo constantemente e termos prazer nisso, sermos felizes fazendo isso. É para isso que nós existimos, meus irmãos, unicamente para isso. Portanto, que você saia daqui nessa noite obstinado realmente a lutar arduamente contra o pecado, a de fato, de verdade, se esforçar ao máximo para que as pessoas percebam em você uma novidade de vida. Se você até o presente momento não era um marido fiel, seja fiel. Se era uma esposa que não era fiel, seja fiel. Se era um empregado que furtava ao patrão no tempo de trabalho, na administração dos negócios, seja honesto. Se você era uma pessoa que tinha prazer em falar coisas maliciosas ou de alguma forma maledicência sobre as outras pessoas, consertar a partir de agora. Se você era uma pessoa que era indolente no trabalho pessoal para o Senhor, transformar a partir de agora. É cada um de nós, meus irmãos, escrafucharmos as nossas vidas até encontrarmos o que não está de acordo com a vontade do Senhor, colocarmos diante dele, pedirmos de forma humilde que Ele nos capacite a vivermos de forma diferente. É termos um compromisso do nível de pecado tolerante nas nossas vidas, da tolerância de pecado nas nossas vidas ser zero. Totalmente zero. Nós não podemos negociar, meus irmãos, pecado nas nossas vidas. É ser totalmente zero o pecado nas nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Nós não vamos conseguir em vida, mas nada nos impede de estarmos obstinados no tentar. E é para isso que Deus nos chamou, para sermos santos. É sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. O Deus Pai nos resgatou. Ele nos separou para si, nos adotou em Cristo Jesus, nos aceitou em Cristo Jesus. Para hoje, você, eu, todos nós, vivemos de forma santa e irrepreensível perante Ele. Independente do que a sociedade diga como certo ou errado, o nosso padrão de conduta é a vontade do Senhor, é a lei de Deus, é o que o Senhor preceitua como certo e errado para as nossas vidas.
independente do que o mundo diz, o nosso proceder é de acordo com a vontade do Senhor. E que essa verdade seja profundamente gravada no seu coração. E que esse ano você comece com um desejo ardente de servir ao Senhor com integridade, com interesse de coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, quero orar com você nesse instante. Enquanto eu estiver orando, coloque diante do Senhor a sua vida, peça a Ele para estar te capacitando a viver da forma que agrada a Ele, e vamos juntos clamar a Deus para que Ele fortaleça o nosso coração na vida exclusiva a Ele. Santíssimo Deus, nós oramos ao Senhor nesse instante no qual a sua palavra acabou de se ministrar. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor nos capacite a vivermos de uma forma irrepreensível, a vivermos em exclusividade de vida ao Senhor. Santíssimo Deus, nós compreendemos nessa noite que o Senhor nos separou, nos adotou, nos aceitou, e por isso, ó Pai, nós compreendemos que tudo isso foi para o louvor da sua glória, foi para vivermos de uma forma que glorificava o seu nome, e por isso nós clamamos, ó Pai, não nos permita viver em nossos pecados, não nos permita termos prazer, ó Pai, nas coisas que desagradam o seu nome. Que 2021 seja marcado, ó Pai, pelo nosso desejo constante de vivermos da forma que agrada o Senhor. Que as nossas famílias, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, os nossos conhecidos consigam olhar para nós e ver a luz do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que nós sejamos irrepreensíveis perante eles, que sejamos sal e luz, que por vivermos de maneira santa, de maneira irrepreensível, as pessoas conheçam a respeito de Ti, através de nós, ó Pai. Nos capacite a pregarmos a Sua palavra, a começar pelo nosso proceder, a começar pela forma que nós vivemos, pela aplicação prática da Sua palavra em nossas vidas, Senhor. Dê-nos hombridade, seriedade, dê-nos capacidade, ó Pai, das pessoas ao nosso redor saberem que nós pertencemos ao Senhor, que as nossas vidas não pertencem a nós mais, mas exclusivamente a Ti, ó Pai. Que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, cada um de nós que está orando nesse instante, possamos ser fortalecidos pelo Senhor, para lutarmos contra os nossos pecados, fugirmos deles, e assim vivermos cada vez mais de uma maneira santa para o Senhor. Que o nosso padrão seja vivermos como Cristo Jesus. Que o nosso padrão seja sermos santos como Cristo Jesus. Nos capacite a isso, ó Pai. E constranja cada um de nós em nossos pecados, em nossas transgressões, para abandonarmos isto e vivermos exclusivamente para Ti. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém.